versículos 13 a seguir. Amém? Vamos à leitura da palavra. João é o quarto livro entre os 4 evangelhos. João foi escrito 20 anos depois que os apóstolos foram assassinados, e é um livro diferente dos livros anteriores, ao saber, Marcos, Lucas e Mateus. João é um livro diversificado, porque João ele só relata 7 milagres de Deus, iniciando com as bodas no Caná da Galileia, diferente dos outros, Mateus, Lucas e Marcos, que relatam quase as mesmas quantidades de milagres e tem as mesmas ideias nas suas escritas, né? E são chamados de livros sinópticos. Já João, ele traz Jesus com mais evidência a ser verdadeiramente filho de Deus. Então a palavra de Deus, ela foi escrita para isso, para que haja entendimento da nossa vida com Deus, da nossa intimidade com Deus, nosso proceder com Deus. E vamos lá, capítulo número 2, versículo 13. Para ganharmos tempo, eu vou ler todo ele, depois eu vou trazer a base da palavra. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito uma zorrague de cordéis, um chicote, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e os espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as suas mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casas de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos os conhecia, ou conhecia o coração de todos eles, e não necessitava de alguém testificar, ou que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. Eu falei há poucos instantes. Amém? João escreve esta carta à igreja, e neste momento que ele narra essa escritura, se você observar, os outros 3 apóstolos escrevem isso no final dos milagres, dos acontecimentos de Jesus na terra, da genealogia de Cristo. João toma a responsabilidade de escrever isso no início das suas escritas, né? E João detalha esse mesmo trecho, se você vai ver, está lá em Mateus 21, de 12 a 17, Marcos 11, de 15 a 18, e Lucas 19, de 45 a 48. Mas João, ele fala desse assunto com mais amplitude, com mais entretenimento de quem verdadeiramente andou com Cristo, de quem verdadeiramente tinha na sua identidade, até a foto dele, mas estava escrito apóstolo, ou discípulo, ou filho de Jesus. Nesta época, Jesus sabia do costume que já vinha desde o tempo de Moisés, de sacrifício. E como eu falei lá no livro de Êxodo, tem bastante coisas que Deus ordenou, e tinham costume eles de preparar um animal durante o ano todo. Nesse momento era um tempo de Páscoa, então vinham muitos judeus que estavam em Roma, que estavam na Cilícia, que estavam em Tarso, que estavam na Espanha, que estavam em outros locais, em outros países, e vinham participar desta festa. Era a festa mais popular da época em Jerusalém, onde descia para Jerusalém todas as pessoas, os judeus e as pessoas que também fizeram aliança com Cristo, como os romanos,
como outras pessoas não judeus que desciam para lá. Então Jesus estava neste local porque ele também era judeu e ele participava de todas as festas celebrativas que tinha naquela época, principalmente essa com grande ênfase, que depois ele mesmo vai ser a Páscoa. Então, naquele momento, aquele povo que vinha de longe, com o seu carneiro, com o seu boi, com o seu bezerro imaculado, sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito, com a unha no lugar, com o chifrezinho no lugar, tudo direitinho. Ele trazia muitas vezes de lugares longe. O que é que aconteceu? A política entrou na igreja. Ali era um pátio, conhecido como Pátio dos Gentios, ao lado da igreja, aonde aquele povo entrava com os animais para oferecerem de sacrifício a Deus. O que é que eles fizeram? Puseram ali uma mesa de cambiadores, aonde tinha que vir as pessoas com moedas estrangeiras, que era denário, que era a moeda local, tretadráquima, a dracma, o ciclo judeu, que era para as transações comerciais de outros países, e também a mina tenícia, e também a tretadráquima que eu falei. Então o que é que acontecia? Eles punham uma mesa, puseram uma mesa nesse pátio, era como se botasse aí nesse corredor, e ali os animais vinham, e quando chegava no local com moedas de outros locais, trocava pela tretadráquima, que tinha um valor maior. Então era 2 por 1, ou 3 por 1, ou 4 por 1, e todas as outras moedas que eu citei aí, era trocada por esta moeda. E, não obstante a isso, quando eles iam comprar o animal tinha um preço duplicado. E tinha os sacerdotes, falsos profetas, homens que dizem ser homens de Deus, mas são obstinados pelo dinheiro. O que é que eles faziam? Eles que analisavam os animais. Então, quando os animais vinham nas mãos daqueles supostos pagadores de promessas, o que ele fazia? Eles analisavam e punham lá defeitos inúmeros para que aquele animal fosse recusado para sacrifício, e ia lá nos fazendeiros para que comprasse na mão daqueles fazendeiros. Ou seja, todo mundo estava comendo dinheiro. E quando Jesus chega, viu lá o mugido do boi, sabe, o grito dos animais do lado, atrapalhando o culto. Uma das posições de Jesus foi essa. A zoada estava de uma forma que o culto não transcorria da forma que era para ser. Então Jesus, quando chegou, que viu aquilo, que ele olha para o pátio, que vê aquela aglomeração, que vê aqueles animais, os sacerdotes sentados, os cambiadores sentados em suas mesas, e todo mundo com o animal, e os cercadozinhos com os bois, com os carneiros, dos fazendeiros, supostos fazendeiros que traziam para vender. Então estava sendo comercializada a palavra de Deus naquele lugar. Jesus, calado, cautelosamente, pega um chicote, um cipózinho, começa a fazer umas azarroques, um cordel de chicote, e aí ele faz no tamanho de mais ou menos 1 metro, e chega nesse local e sai quebrando tudo. Em outra versão, que está em Mateus e Marcos e Lucas, a casa de meu pai é chamada casa de oração. Saiam daqui, rebanho de covis de ladrões, e ele quebra tudo. Sabe qual é o tema dessa pregação? O zelo da sua casa. Olha o que ele diz no versículo de número 17 do capítulo 2. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. É o que eu estava falando aqui nesse instante. Jesus, ele zela e vela pelo cumprimento da sua palavra, fato, mas da mesma forma ele quer responsabilidade dentro da sua casa. Ou você pensa que ele veio aleatoriamente, se lançou lá naquela cruz no Calvário e foi embora? Não, ele ficou 3 anos e 6 meses ministrando a palavra, ensinando aos seus discípulos, preparando aqueles discípulos para a sua partida, e também curando pessoas, expulsando demônios, ensinando como eles entrarem, respeitarem o culto cerimonial a Deus. E um dos momentos mais fatídicos da Bíblia é esse, porque em nenhum outro momento você vai ver Jesus se estressar, Jesus sair do seu normal, do seu natural, já que ele prega a paz. Mas nesse momento há algo que eu vejo um espanto nos olhares ali dos discípulos e das pessoas que ali estavam. E ele pega e quebra, e chuta a mesa, e pega os animais e chota os animais dali de dentro, porque ele viu que estava bagunça, uma bagunça generalizada dentro da casa de Deus. Às vezes, quando eu chamo aqui uma criança ou outra atenção, eu vejo as mãezinhas fazendo bico.
e eu faço outro pior. Estou nem aí, porque esse é um momento de grande responsabilidade com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o culto que é elevado e feito para Ele. Então é um momento de respeito, é um momento onde nós temos que mostrar as nossas responsabilidades com Deus. Hoje não compete-nos mais a fazer isso, de pegar animal, ficar o ano todo como os judeus, preparava ali um boi, uma vaca, preparava ali um carneiro, um bezerro, um novilho, e deixava o ano todo, e alimentava, e dava banho, e preparava ele, para que no dia que passasse, depois que passasse o ano, ao saber no dia da Páscoa, levasse aquele animal para que fosse aprovado pelos sacerdotes, e ali ele oferecesse em holocausto a Deus. Hoje nós não carecemos mais disso, mas temos outras responsabilidades, as quais eu falei há poucos instantes. Esses são os nossos sacrifícios, essas são as nossas responsabilidades para com Deus. Então, assim como os judeus da época, ele tinha essas responsabilidades com Deus, porque ele sabia que Deus ali aplacava a sua ira e tirava deles o peso do pecado pelo aquele ato que eles faziam. Então, nós temos aqui algumas coisas e vamos trazer aqui para o nosso entendimento, para a nossa vida. E do capítulo 13 e 14, olha o que ele diz: a apostasia no templo. Apostasia é se apostatar, é se afastar de Deus. É o que acontece muito nos dias de hoje. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão espiritualmente afastadas de Deus. Não estão mais sendo cristãos. Não ouvem mais a palavra sã doutrina e recebe como forma de exortação para que haja um conserto na sua vida, mas recebe como em forma de um desfazer do pastor com a sua pessoa física ou natural, ou como pessoa secular. Então, hoje nós temos que trazer esse retratar que Deus trouxe através de Jesus na igreja naquela época. Olha o que diz a palavra: como o povo estava se apostatando, porque o povo fazia um culto normal, de repente lançou no coração do homem a maldade, a ganância, o interesse de crescer financeiramente. É o que está acontecendo muito hoje, logrado ao dispersar, ou melhor dizendo, falta de despertamento de pessoas que se deixavam levar por aquilo, por aqueles falsos enganadores, por aqueles falsos idealizadores, de entendimentos seculares, entendimentos de homens e não de Deus. Então estavam se apostatando da fé, se afastando da vontade de Deus e fazendo da casa de Deus casa de comércio. Será que hoje nós estamos fazendo isso de uma forma, claro, diferente? Será que hoje nós estamos vivendo assim, tratando a casa de Deus como se fosse algo normal, natural ou secular? Será que nós falamos só por falar que aqui nesse lugar Deus cura, que Deus já curou pessoas aqui, que Deus já fez milagres aqui nesse lugar, que Deus já fez o que fez com muitos de nós, que nos tirou da vida promíscua que nós vivíamos? Então, o que ele diz assim, e estava próximo à Páscoa, onde descia milhares de pessoas para aquele lugar, dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam os bois e as ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Ou seja, não estavam se importando com o culto, não estavam se importando com o que ia ser pregoado naquele dia, não estavam se importando com a liturgia do culto, com a doutrina que ali fora pregada, mas estavam se preocupando mais em roubar aquelas pessoas que vinham, e as pessoas estavam mais se preocupando em sacrificar a Deus de quem ter um novo entendimento, ou um entendimento da palavra de Deus, já que ali tinham se levantado outros profetas, depois dos profetas anteriores. Então não se preocupava muito com aquilo que ia ser verbalizado ali, se preocupava mais em estar na agonia para tirar o pecado das suas costas. É como nos dias de hoje: entra na igreja quando está desempregado, entra na igreja quando está doente, não está precisando de alguma coisa. Quando Deus abre a porta, quando Deus cura, quando Deus liberta, aí pronto, vai para o culto, não quer mais ir para o culto, mas eu quero aqui me responsabilizar em pagar os meus pecados. Será que é o bastante? Sair da bebida, será que é o bastante? Sair das drogas, será que é o bastante? Sair da vida que vivia, se ficar na presença de Deus e ficar aí parado, paralisado, como estamos nos dias de hoje, preguiçosos, presunçosos, arrogantes, soberbos, cheios de falácias, porque falácias tem demais. Quando o pastor fala alguma coisa, sempre vem um para querer tirar uma de Dom Juan, de sabidão, para querer confrontar a palavra de Deus. Mas será que Deus está feliz com a sua atuação dentro da igreja, como servos e servas dele? Ou você vai levantar a boca mais uma vez para dizer que o pastor está errado em cobrar de você as suas responsabilidades? Eu queria ver um judeu vindo de Roma, vindo da Espanha, vindo da Cilícia,
vindo da Fenícia, ali naquele lugar, no dia de Páscoa, sem o seu garrotezinho, sem o seu boi, sem a sua pomba, o que quiser que fora, para apresentar o holocausto a Deus. Por que não iria? Porque sabiam das suas responsabilidades. E vinham de longe, Júnior. Imagina aí você ficar 3, 4 horas em cima de embarcação de madeira e andar mais 4 horas. Era a distância que muitos iam, num sol quente, com 70 anos, com 100 anos, com dor nas costas, com dor na perna, com dor de cabeça, com fome, que muitas vezes a água do odre não dava até chegar em Jerusalém, sem o pão não dava para chegar até lá, mas o povo ia. Será que o povo era mais crente do que o povo dessa geração? Muito mais. Muito mais. Então, havia uma apostasia, o afastamento das pessoas do ciclo espiritual que ali dentro era habitado. Quando o culto era ali, havia a sua cerimônia. No versículo número 15 a 17, Jesus não aceita cultos antropocêntricos. O que é isso, pastor? Culto que eleve o nome do homem. A idolatria. Onde pessoas hoje enchem locais porque tem um homem de prenome ou de nome, louvado seja Deus, renomado. Mulheres, porque estão aí, sabe, espalhados nas redes sociais. Mas eu quero conhecer quem é, eu quero ver de perto. Sabe quem foi que Zaqueu que veio de perto? E Zaqueu andava com pessoas ricas, endinheiradas, entrava e saía na casa de reis. Mas Zaqueu subiu na figueira para ver Jesus, porque ele queria ver algo diferente, não o homem. Os cultos são antropocêntricos. Se é levitas que são conhecidos, se é pregadores que são conhecidos, você não sabe. Estavam falando de um irmão, que eu não vou citar o nome aqui, que ele mesmo expôs a vida dele na rede social, dizendo que estava usando drogas. Ninguém chama mais para pregar. Acabou a agenda dele, como muitos são agendados aí para ganhar 40 e 50 mil por pregação em cima de altares que Deus levantou. E as pessoas enchendo os locais para ver um simples homem de carne e osso como nós. Mas Jesus, muitos têm desprezado, porque não entende a fórmula, a essência de adorar a Deus. As pessoas estão tão bestas, com a mente tão focada naquilo que vê, que aquilo que está tão perto dele, que ele não vê, mas que faz uma diferença tão grande na vida dele, está tão próximo dele, eles não têm nem apreço com aquilo. Mas aquilo que vê, que engrandece os olhos, nem tudo que reluz é ouro. Então esse ainda teve coragem de chegar nas redes sociais e falar do seu uso de entorpecentes. E os que não têm coragem de falar? Os que estão até hoje, que botam a mão na sua cabeça, da sua esposa, e descendo maldição, lançando maldição sobre a vida de vocês. Por quê? Mas o cara tem nome. O cara estava no TikTok, estava no YouTube, o cara estava no Kawaii, o cara estava no Instagram, no Facebook, no Twitter. O cara é falado, meu irmão, o cara é conhecido. É isso que a gente está esperando? Ou o que Jesus está esperando da gente? Então o que ele diz no versículo 17, versículo 15 a 17, ó. E tendo feito uma zorrague, de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Imagina aí se hoje ele não está aqui fisicamente para zelar da casa dele. Quem que foi levantado para zelar da casa de Deus? Quem que foi levantado para cuidar da casa de Deus? Olha lá, Atos capítulo número 6. Quando começaram lá os sacerdotes a reclamar, os gentios, porque o culto está rolando, pessoas estão crescendo, quase 3.000 pessoas se batizou, Pedro, mas as viúvas aí, os órfãos estão aí dispersos, estão sem proteção nenhuma. Foi o que ele fez: levanta aí 6 homens, não me falha a memória, com boa índole, com reputação e cheias do Espírito Santo, Estevão, Felipe e mais alguns, que se levantaram ali para fazer o zelo da casa de Deus.
O zelo da casa de Deus. Sabe o que é uma casa zelosa? É uma casa limpa, é uma casa purificada, é uma casa administrada pelo Espírito Santo. É uma casa onde não há controvérsias, onde não há coisas que venham abonar ou desabonar a conduta do homem de Deus naquele lugar. Então o zelo da tua casa me devorará. Está entendendo, Rose? Que Deus tem zelo com a casa dele e pode devorar a tua vida pelo zelo da casa dele. Só estou usando aqui como exemplo. Está entendendo, senhor Antônio? Está entendendo, Júnior? Que Deus, ele tem um zelo da casa dele, pode devorar a sua vida pelo zelo da casa dele. Então Deus, ele cobra. O zelo da casa dele nos devorará. No versículo 18 a 21, Jesus é confrontado na igreja. Olha o que acontece, 18. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isso? Quem te deu esse direito, esse poder, essa autoridade de você fazer o que você fez? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. E disseram, pois, os judeus, sem entendimento, sem vida com Cristo, sem armazenamento da palavra de Deus em suas vidas, disseram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Mas ele falava do templo do seu. Como está a tua casa hoje? Primeiro, o apóstolo Paulo nos ensina que para a gente fazer um trabalho na rua, em outros locais, em cima de altares, em vielas, primeiro temos que fazer o de casa. Primeiro você tem que zelar a sua casa. Primeiro você tem que zelar o interior da sua casa. Primeiro você tem que purificar o interior da sua casa. Daí sim você vai fazer obra. Não vai fazer sujo não, porque a casa de Deus é limpa e você vai sujar o chão da casa de Deus com seus pés de lama. Como é que deixou a sua casa? Como é que deixou a sua família? O povo não entende isso. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Ao invés de você levar bênçãos, ao invés de você levar vida, ao invés de você levar libertação, você traz morte, maldição e sofrimento para as suas vidas. Ninguém vai para a guerra sem uma preparação, sem um treinamento. Olha o que Jesus diz a Josué. Olha a tática, olha a tática de Deus com Josué. Manda o povo rodear a terra durante 6 dias. E depois do 6º dia, manda rodear no 7º dia, mas que deem 7. Toca a trombeta, toca a buzina de carneiro, sabe? Dá com grande grita lá, porque eu irei derrubar as muralhas. Mas até o próprio Deus tem estratégia. Mas o crente quer ir de qualquer jeito, quer ir murmurando. Quando não é deixando a casa suja, vai murmurando, vai reclamando, vai sem vida no altar. O zelo da tua casa me devorará. Aí abre a boca: eu e minha casa serviremos ao Senhor. De que forma? De que forma? Está zelada? Está com cheiro de limpeza? Estão os móveis hipoteticamente todos nos lugares? Como é que estão os filhos? Como é que está a esposa? Como é que está o marido? Como é que está a tua casa? Está em paz? Porque se estiver em paz, quando você sair, você vai levar paz. Mas se estiver em contenda, aonde você está indo, você está semeando contenda. Então não vá não, irmão, para não terminar de acabar com a vida dos coitadinhos, que você vai lá e põe a mão na cabeça com a vida toda desgraçada. Deixa o irmão lá. Deixa Deus levantar outra pessoa para ir lá. Se sua casa ainda está suja, irmão, se sua casa ainda está sem zelo, irmão, se sua casa ainda está desarrumada, está com as cadeiras todas, uma para o lado, outra para o outro, irmão, como é que você vai trabalhar e querer arrumar a cadeira da casa do outro, se a sua está bagunçada? Não é de qualquer jeito. Arruma aí, Moisés, só favor. Não é de qualquer forma. Então o zelo da sua casa me devorará. Fiquem aí se estimulando com essas igrejas que
pregam prosperidade, que ficam com as suas teorias baseadas no crescimento financeiro. Fica aí nessas igrejas que lançam profetadas, que dançam macumba, candomblé dentro da igreja, e aqui é um disse dali, é um disse daqui. Me mostre um com a vida, com a sessão. Porque na vida de prosperidade só quem cresce é o pastor. Nas igrejas de prosperidade, perdão, só quem cresce é o pastor. E nas igrejas dessas loucuras, alguns estão virando homossexuais. Alguns estão perdendo, sabe, o conceito de vida secular. 1943, alguns portugueses foram até a África, em um dos países africanos, e de lá trouxeram alguns africanos escravizados para Portugal. Meia-noite, eles celebravam culto ao demônio, ou aos demônios, que eles dançavam o reteté. Pesquisa aí que você vai ver sobre isso. Em 1943. Mas o povo gosta de bagunça. O povo gosta de levar cambiadores, levar fazendeiros para dentro da igreja, para estar ali roubando o povo, na sua consciência e no seu bolso. Me mostre de Gênesis e Apocalipse, onde você vê falar sobre essas danças dentro da igreja. De Gênesis e Apocalipse. São cultos antropocêntricos, que eleva o natural, o ego e a soberba do homem. Eleva. Os homens se acham, sabe, se vestem agora como, entre aspas, possíveis apóstolos, e ficam lá dançando, rebolando dentro da igreja, dançando rituais de macumbaria, e depois fica lançando profecias e saem exaltados por uma nação que não conhece a genuína palavra de Deus, e se enganando porque quer. Porque hoje não é por falta de conhecimento, não, é por falta de responsabilidade e de querer ouvir a verdadeira palavra que levará até os céus. Porque muitos desses homens acham que nunca vão morrer, ou não têm no seu coração a veracidade do inferno e dos céus. Acham que quando fechar os olhos acabou, não vai ter cobrança. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Todos nós seremos cobrados sobre nossas obras que fizemos quando vivos estávamos. Versículo de número 22. Mantenha sua centralidade em Deus nos cultos. Mantenha a sua centralidade em Deus. O centro das suas atenções tem que ser Deus. Pode passar um para lá, outro para cá, pode criança correr aqui, pode alguém no banheiro. Não tire a visão do foco. Não tire a visão daquilo que Deus trouxe você para o que Deus trouxe você. Então mantenha a sua centralidade nos cultos. Olha o que diz o versículo de número 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E creram na Escritura, baseada nas 613 leis de Moisés, e também na palavra que Jesus pregoou naqueles dias. É isso que ele está dizendo. Nas Escrituras e na palavra verbalizada por Jesus. Fala aí quando Jesus foi batizado nas águas. Fala aí quando Elias chamou Eliseu. Ah, pastor, mas Davi dançou corporealmente, ou corporeamente. Dançou de uma forma natural, alegre porque trouxe a arca da casa de Obed-edom para o palácio. Miriam dançou com alegria, está lá em Salmos. Ela dançando com alegria, porque ela estava agradecendo a Deus pelo livramento que Deus deu, pela libertação que Deus deu ao povo hebreu dos egípcios. Não tem nenhum fato escrito na Bíblia, por nenhum dos apóstolos, por nenhum dos reis, por nenhum dos profetas, no livro de Juízes, Levítico, não tem de Êxodo, Reis, que há essa movimentação estranha dentro das igrejas. E outra,
E outra, vou ser mais taxativo ainda, capítulo 2 de Atos, ninguém fala em línguas celestiais ali, são línguas diversificadas de outras nações. Capítulo de número 2 de Atos diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, vou fugir um pouquinho, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas de nações como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, a saber, línguas estrangeiras, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Hebreu falando em árabe, muçulmano falando, louvado seja Deus, em latim, assim sucessivamente. E em Jerusalém estavam habitados dos judeus varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria portuguesa, língua americana, na língua grega. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos falar cada um a nossa própria língua? Está falando negócio de línguas espirituais aqui não, em línguas estranhas. A nossa própria língua em que somos nascidos, ou seja, estavam todos falando na língua judaica, um hebraico, né? Um hebraico, o romano falando hebraico, o grego falando hebraico, italiano, espanhol falando hebraico. Aí pegam essas escritas e pega a palavra de Deus e faz um rebuliço como eles gostam, né? E veste saia e dança, e que Deus mandou, mas eles vão pagar o preço, é daquele que diz aquilo que Deus não falou. Então na casa de Deus tem que ter conserto. Para ter conserto na casa de Deus, você tem que consertar também a sua casa. É culto de família, você tem que consertar a sua casa. Então nós temos que viver conforme a vontade de Deus. É duro, mas é assim. Jesus não chamou os reis da época, Herodes, Pilatos, os governadores, para seguir a ele na sua vida ministerial como apóstolos. Jesus chamou, o único que Jesus chamou que tinha uma condiçãozinha mais elevada foi Mateus, Levi, que era o cobrador de impostos, coletor de impostos. Mas os demais eram pescadores, pessoas sem nenhuma representação secular para a vida de pessoas naquela época. Por quê? Ele não queria se aparecer, ele não queria uma apresentação física. Foi o que ele disse aos discípulos: meu reino não é nessa terra, eu não preciso me aparecer muito aqui. E tem pessoas hoje tentando tomar o lugar de Deus em cima dos altares, com invenções humanas, distorcendo a palavra de Deus, trocando a veracidade da palavra de Deus para ganhar públicos, para ganhar tapinha nos ombros, para ganhar você um grande homem de Deus. Grande homem de Deus foi Eliseu, meu amigo, e mesmo assim foi confrontado pela sunamita. Depois de 12 anos o menino morreu. Eu lhe pedi alguma coisa, mas Eliseu não falou. Se Eliseu falasse dele mesmo ali, aquele menino morria. Mas ele falou da parte de Deus. E no versículo de número 23 a 25, ele finaliza de uma maneira fantástica. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas, esse mais é terrível, mais advertência, mais te ligue, mas esse mais é igual um sinal amarelo, se alerte. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Será que Jesus pode confiar em mim e em você? Não precisa responder, não. Pergunta retórica, você mesmo sabe. Será que Jesus pode confiar em nós a ponto de dar um ministério em nossas mãos, uma vida ministerial em nossas mãos? Será que você está apto, está capacitado para que Jesus confie em você? Por quê? Parte B do versículo 24. Porque a todos conhecia. Gente, não se engane, Jesus te conhece. Jesus conhece quem somos cada um de nós. É dura essa palavra? Está doendo?
Quero assim mesmo, com as caras assim mesmo. Não muda não, o semblante não. Para não dar aquela risada passada, sabe? Porque Jesus está vendo. E, versículo 25 para fechar. Não necessitava de que algum testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe que tudo que eu falei aqui antes da pregação até agora é tudo verdade. Não tira uma vírgula, não tira um tio. Olha a cara de vocês. Olha o semblante de vocês. Vou fazer um vídeo aqui para vocês verem depois como é que está a cara de vocês. Quer que eu faça? Não vou fazer não, senão vocês vão se assustar. Tem dias que eu estou aqui em cima. Se Deus não fosse na minha vida, eu saia correndo. Pode ir.